Olá, pessoal. Vamos fazer a correção da terceira questão do nosso provão. Vamos ler a questão. Ache as equações das circunferências de raio 5 que são tangentes à reta t de equação 3x mais 4y menos 35 igual a zero no ponto 5 e 5. E tem uma dica aqui. Os centros das circunferências pertencem a uma reta que é perpendicular a t no ponto dado, que é o ponto 5 e 5. Então, vamos fazer uma representação aqui do nosso problema. Então, nós temos aqui uma reta T, cuja equação foi dada, a equação da reta T, 3x mais 4y menos 35 igual a zero. E essa reta T, ela é tangente a duas circunferências no ponto 5 e 5. Então, tem uma circunferência de raio 5, que tangencia a reta T no ponto 5 e 5. E do outro lado, existe uma outra circunferência que tem o mesmo raio, ou seja, tem o mesmo tamanho, só está em posição diferente, mas ambas tangenciam a reta T no ponto 5 e 5. Então, esse ponto aqui é o ponto de tangência, portanto, ele é um ponto que pertence à reta T, ele é um ponto que está sobre as duas circunferências. Outra informação que o problema deu foi sobre a medida do raio. Então, nós temos aqui o centro de cada uma das circunferências e o raio é conhecido. Então, vamos traçar o raio. O segmento que sai do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, vamos ligar até o ponto de tangência. Então, esse segmento mede 5. Como esse ponto aqui é o ponto de tangência, propriedade da reta tangente, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, da mesma maneira que o raio da outra circunferência também mede 5, ponto de tangência, o ângulo de 90 graus. Muito bem, então essa é a configuração do problema. O que ele está pedindo? Ele está pedindo as equações das duas circunferências. Bom, para escrever a equação de uma circunferência, a gente precisa das coordenadas do centro e do raio. Então, a equação reduzida de uma circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. O raio nós já temos. O raio mede 5. O que a gente precisa determinar? Quais são as coordenadas do centro? Eu vou nomear como A e B. Então, basicamente, a gente precisa determinar quais são as coordenadas do centro dessa circunferência. O valor do A, o valor do B. Bom, de antemão, nós já temos duas incógnitas, né? O A e o B. Então, tudo indica que nós vamos precisar de um sistema de equações que tem as incógnitas A e B, resolve o sistema, descobre o A e o B e aí monta a equação da circunferência. Então vamos pensar como é que a gente pode montar equações envolvendo o A e o B. Acho que uma das equações aqui fica bem simples de perceber, que é a distância do ponto 5 e 5 até o centro, essa distância é o raio, que mede 5. Então, se a gente usar aquela formulinha que calcula a distância entre dois pontos, a gente consegue uma equação que tem as incógnitas A e B. Então, a nossa primeira equação ela vai vir exatamente da distância do ponto de tangência até o centro da circunferência. Então, vamos escrever a nossa equação. Então, a distância do ponto de tangência até o centro, essa distância já é conhecida, essa distância mede 5. A distância em dois pontos é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, aqui vai ficar A menos 5 elevado ao quadrado mais B menos 5 elevado ao quadrado. E com isso a gente tem uma equação que tem as incógnitas A e B. Vamos só dar uma melhorada, né, nessa equação. Vamos eliminar essa raiz. Aí para isso a gente eleva os dois lados ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, a gente chega na equação A
menos 5 ao quadrado mais b menos 5 ao quadrado igual a 25. Pronto. Então, já temos aqui uma primeira equação que tem as incógnitas A e B. Depois a gente pensa se a gente vai desenvolver esses produtos notáveis, né? Vai depender muito de como nós vamos obter a outra equação, o formato dessa outra equação, para saber o que é o melhor aqui algebricamente. Tá. Pronto, então já temos aqui uma equação. Então agora nós temos que pensar numa outra equação que vai ter como incógnita A e B. Ele deu uma dica aqui, né? Os centros das circunferências pertencem a uma reta que é perpendicular a T no ponto dado. Ou seja, existe uma reta que passa pelo centro de cada uma das circunferências, que passa pelo ponto de tangência e que é perpendicular à reta T. Eu vou nomear essa reta aqui de reta S. Se a gente escrever a equação da reta S, e a equação da reta S é uma equação bem fácil de a gente escrever, por quê? Porque nós já temos um ponto conhecido da reta S, que é o ponto 5 e 5. Como ela é perpendicular à reta T, pela condição de perpendicularismo, a gente consegue obter facilmente o coeficiente angular dessa reta S. Então, a gente consegue escrever facilmente a equação da reta S. Escrevendo a equação da reta S, ela não passa pelo centro? O centro não é um ponto que pertence à reta S, então o que nós podemos fazer? Substituir as coordenadas do centro na equação da reta S e com isso obter uma outra equação que tenha A e B. Aí a gente monta um sisteminha, resolve o sistema e descobre o valor do A e o valor do B. Então nós vamos obter essa segunda equação. Então primeiro nós vamos montar a equação dessa reta que eu estou chamando de S. Então, eu nomeei essa reta de reta S. Tá. O que a gente conhece sobre a reta S? Um ponto. 5 e 5. Ela passa lá pelo ponto de tangência. Precisamos de mais uma informação. A reta S ela é perpendicular à reta T. Portanto, pela condição de perpendicularismo, o coeficiente angular da reta S vezes o coeficiente angular da reta T é igual a menos 1. Então, pela condição de perpendicularismo, a gente determina o valor do coeficiente angular da reta S e montamos a equação da reta S. E o coeficiente angular da reta T? Ele vai sair da equação da reta T. Ele deu a equação da reta T, ela está na forma geral, a gente passa ela para a forma reduzida. Então, a reta T já foi dada. A equação da reta T, 3x mais 4y menos 35 igual a zero. Vamos passar essa equação que está na forma geral para a forma reduzida, né? Isolando o y. Então, isolando o y aqui, y vai ficar menos 3/4 de x mais 35 sobre 4. E daqui nós obtemos o valor do coeficiente angular da reta T, que vale menos 3/4. Então, esse é o coeficiente angular da reta T. E pela condição de perpendicularismo, agora a gente consegue obter o coeficiente angular da reta S. Então, o m da reta S vezes menos 3/4, isto é igual a menos 1. Portanto, o m da reta S é igual a 4/3. Pronto. Então, agora nós temos duas informações da reta S. Temos as coordenadas de um ponto e temos o coeficiente angular. Então, vamos montar a equação da reta S. Equação da reta S. Com um ponto e o coeficiente angular, o ioiô me xoxô é a melhor maneira para montar a equação da reta. Y menos y0 é igual a m multiplica x menos x0. O y0 e o x0 são as coordenadas de um ponto conhecido, que no caso é o 5 e 5. Então, substituindo, vai ficar y menos 5 igual a 4/3
vezes x menos 5. Então, essa é a equação da reta S, que é uma reta que passa pelo ponto de tangência e passa pelo centro de ambas as circunferências. Muito bem. Se o centro pertence a essa reta, e as coordenadas do centro é o que nós queremos descobrir, o que nós podemos fazer? Substituir as coordenadas do centro aqui na equação da reta S. Então, substituindo as coordenadas do centro na equação da reta S, vai ficar B, que é o valor do y, menos 5. Isso é igual a 4/3 de A menos 5. Pronto. Com isso, nós temos uma outra equação que tem exatamente as duas incógnitas A e B, que era o que a gente precisava. Então, nós temos aqui as duas equações. Então, a outra equação é essa equação aqui. Então, agora já temos que pensar qual a melhor maneira para a gente relacionar essas duas equações. Bom, vamos lá, vamos pensar. Poderia desenvolver esse produto notável aqui, né, mas acredito que não seria a melhor maneira. Por quê? Porque se a gente olhar bem, ó, A menos 5, B menos 5, aqui tem B menos 5 e aqui também tem A menos 5. Então, o que nós podemos fazer? Ó? Quanto vale o B menos 5? Ele vale 4/3 de A menos 5. Então, eu posso substituir o 4/3 de A menos 5 diretamente aqui no lugar do B menos 5. Com isso, a gente obtém uma equação com a incógnita A, resolve essa equação, descobre o valor de A, descobrindo o valor de A, a gente tem o valor do B, e aí sim a gente monta as duas equações da circunferência como o problema pediu. Pronto. Então, isso já vai resolver o nosso problema. Então, fazendo essa substituição, vai ficar A menos 5 ao quadrado, mais, no lugar de B menos 5, 4/3 vezes A menos 5. Lembrando que o B menos 5 está elevado ao quadrado, então tudo isso aqui continua elevado ao quadrado, e isto é igual a 25. Agora, temos uma equação que tem uma única incógnita, que é o A. Resolve essa equação, descobre o valor do A. Descobrindo o valor do A, a gente tem o valor do B, e aí sim, vamos montar a equação da circunferência. Então, vamos só dar uma arrumada aqui, né, nessa equação, está meio bagunçada. A menos 5 ao quadrado, produto notável, desenvolve os produtos notáveis, então vai ficar A quadrado menos 10A mais 25. Bom, aqui tem que tomar um certo cuidado, né? Ó. 4/3 vezes A menos 5 está elevado ao quadrado. Então, todo mundo aqui está elevado ao quadrado. 4/3 elevado ao quadrado, isso dá 16/9, vezes o A menos 5 elevado ao quadrado, a gente já sabe, é o mesmo desenvolvimento, né? A quadrado menos 10A mais 25. A quadrado menos 10A mais 25. E isso aqui é igual a 25. Pronto. Então, já temos aqui a nossa equação. Vamos dar uma organizada melhor. Ó. Esse 25 aqui já vai embora com esse 25 daqui. Sobrou A quadrado menos 10A mais 16/9 vezes A quadrado menos 10A mais 25 igual a zero. Temos esse denominador aqui que está atrapalhando um pouquinho, então vamos eliminar esse denominador. Como é que a gente pode eliminar esse denominador? A gente multiplicar essa equação inteira por 9, a gente já elimina esse denominador. Então, eliminando esse denominador, multiplicando a equação inteira por 9, nós vamos obter
9a² menos 90a mais 16a² menos 160a mais 400 igual a zero. E aí cairemos numa equação do segundo grau, dando uma bela arrumadinha aqui. 25a² menos 250a mais 400 igual a zero. Nossa, professor, mas que equação, que coeficientes. Tudo bem. Todos os coeficientes aqui são um múltiplo de 25. Então, divide essa equação inteira por 25. Dividindo a equação inteira por 25, a gente obtém a² menos 10a mais 16 igual a zero. Pronto. Resolve essa equação e descobre os valores de A1 e A2. Então, aqui dá para fazer facilmente por soma e produto, né? A soma dá 10, o produto dá 16. Quem são esses números? 2 e 8. Então, quais são os valores de A, 2 e 8? Bom, a gente precisa descobrir as coordenadas, né? Nas coordenadas não, né? O valor de B. Então, agora vamos descobrir o valor de B. Ah, mas qual A usa? Os dois, né? Não são duas circunferências? Então, usa os dois valores. Então, primeiro, CA igual a 2. Então, pega o A igual a 2 e substitui em alguma equação que tenha o B. Então, por exemplo, nós tínhamos uma equação que tinha o B, né? Uma equação um pouco mais simples, que é B menos 5 igual a 4/3 de A menos 5. Então, eu vou usar essa equação aqui para descobrir o valor do B. Então, se A igual a 2, então pego o A igual a 2 e substitui. Vai ficar B menos 5 igual a 4/3 de 2 menos 5. Resolve aqui essa pequena equação e daqui a gente determina que o B vale 1. Pronto. Então, já temos um dos centros determinado. Então, um dos centros é 2 e 1. Agora tem o outro valor de A, né? CA igual a 8. Se o A for igual a 8, faz a mesma coisa. Pega o valor do A igual a 8, substitui na equação. Então vai ficar B menos 5 igual a 4/3 de 8 menos 5. Resolve essa equação e daqui a gente conclui que o B vale 9. E se o B vale 9, o centro da outra circunferência tem coordenadas A igual a 8 e B igual a 9. Pronto. Agora sim a gente consegue responder às perguntas do problema. O que o problema pediu? Escreva a equação das circunferências. Então, como é que vão ficar as equações das circunferências? Então, a primeira equação, x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. O raio vale 5. 5 ao quadrado, 25. Então, essa é a equação de uma das circunferências. E a outra equação é quando o centro for 8 e 9. Então, a outra equação vai ficar x menos 8 ao quadrado mais y menos 9 ao quadrado igual a 25. Então, essas são as duas equações das duas circunferências de raio 5 que tangenciam a reta T no ponto 5 e 5, que é o ponto de tangência. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos.